investir em 2025? Aquela pergunta que todos os investidores ficam curiosos, querem saberem as melhores oportunidades para esse ano de 2025. E nesse vídeo, como prometido aí no título, eu vou te passar aqui as 3 melhores oportunidades que eu tô vendo em classes de ativo para esse ano de 2025. Então eu vou explicar cada uma delas e vou explicar o porquê, o racional, que eu acredito que vai ser uma oportunidade para esse ano aqui de 2025. Mas vale lembrar que uma carteira ela é composta por uma cesta de classes de ativo. Então não é você dar o all-in só numa classe ou em outra. A gente entende que uma carteira muito bem estruturada e muito bem elaborada tem que ter um pouquinho de cada, beleza? Fazendo ali a diversificação da sua carteira de investidor. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu sou consultor financeiro aqui na Portfel Consultoria, hoje aí a maior consultoria de investimentos aqui do Brasil. Bom, de fato, as perspectivas para o ano de 2025 ainda não são tão positivas ali para os ativos de risco, tá? Então, quando a gente fala de renda variável, ainda é um momento conturbado, dado da incerteza do que vai acontecer ainda nesse ano de 2025. Já quando a gente fala do cenário de renda fixa, a gente já vê o lado oposto, né? A gente já vê a renda fixa rendendo muito mais do que a média, muito mais do que o comum nesse ano de 2025. Tanto o juros Brasil, né, que é a taxa Selic, tanto o índice de inflação, então ativos ligados a IPCA estão pagando muito mais, tanto ali os ativos pré-fixados. Então, de fato, é um ano ali que está nesse início aqui trazendo muito mais claridade para ativos de renda fixa e muito mais incerteza para ativos de renda variável. Mas, normalmente, os cenários, os momentos mais conturbados da economia é que abre ali momentos para oportunidade de compra, né, em ativos de risco no Brasil, de fato. Então, você compra quando está todo mundo querendo vender. Esse tende a ser os melhores momentos. Bom, para falar um pouco mais do cenário, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês verem, ou no final desse vídeo aqui para vocês acompanharem logo depois, que eu vou falar um pouco do que foi o cenário de 2024 e as perspectivas para o cenário de 2025. Mas, sem enrolação, a primeira classe de ativo como que eu vejo com uma boa oportunidade por ano de 2025 é a renda fixa CDI, que acompanha a nossa taxa Selic. Bom, nós estamos tendo um aumento ali, de fato, na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, ela está subindo, tá? A perspectiva era ela cair, só que ela começou a subir por conta do momento conturbado que a nossa economia está vivendo. A gente tem a inflação começando a sair fora da meta, a gente tem o mercado aquecido. Isso tudo, uma hora a conta vai chegar. A gente tem uma pressão do câmbio também, que é o dólar mais alto, ou seja, o real desvalorizado. E com isso a gente precisa conter, de fato, esse aquecimento econômico, tá? Então, com isso a Selic passa a subir. Hoje essa taxa de juros está em 12,25% ao ano, só que a gente está com perspectiva de chegar a 15% ao ano, de acordo ali com o primeiro relatório do Boletim Focus, que já saiu nesse ano de 2025. Claro que é uma estimativa. Se isso vai acontecer na prática, não sabemos. A probabilidade é que pelo menos uma Selic ali próximo de 14% é uma realidade muito próxima, sim. A gente já tem uma próxima reunião do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, no fim de janeiro, que vai definir a próxima taxa Selic pelos próximos 45 dias. Acredito que vai ter um aumento ali próximo de 1%. E após isso a gente vê como que vai ser daqui para frente, tá? Então eu vejo um bom momento ali para a gente investir de fato em ativos de renda fixa CDI. E aí vai englobar vários ativos, CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento de renda fixa ali. Dá para montar uma estratégia muito bem diversificada e muito elaborada ali, fazendo um pouquinho de cada um, beleza? E vocês podem ver a trajetória da taxa Selic, né? Vocês podem observar que oscila bastante, tem momentos que ela fica muito baixa, tem momentos que ela fica muito em alta, e hoje aí a gente está num cenário de 12,25% ao ano. Então, a primeira oportunidade por ano de 2025, eu vejo aí como a classe de renda fixa CDI. Os amantes e os investidores mais conservadores adoram, né? Porque juros altos, consequentemente, você tem maior rendimento. Só que uma economia madura, uma economia próspera, juros altos, não é o ideal, tá? Para um crescimento econômico saudável. Bom, e a segunda classe de ativo que eu vejo com bons olhos para esse ano de 2025 é a classe ali de renda fixa e inflação,
Exatamente, mais uma classe aí de renda fixa. Por que a inflação? Bom, a gente está com desemprego hoje nas mínimas, tá? Então, de fato, a gente está com um número muito baixo de desemprego, o que é muito bom. Só que como a gente tem mais pessoas empregadas, consequentemente, a gente tem mais dinheiro circulando na economia. Então, consequentemente, você tem uma economia mais aquecida, mais dinheiro circulando, mais pessoas gastando, incentivos de governo, isso aquece a economia como um todo. Então hoje a gente tem uma maior demanda na economia, uma demanda muito mais alta por conta de incentivos de governo na economia, por conta de desemprego mínimo. Então, consequentemente, muito dinheiro rodando, uma demanda muito alta para uma oferta que se mantém estável. Tá? Então, uma oferta do mercado ali de produtos e serviços ok, com uma demanda mais alta, isso faz o quê? Isso pressiona o preço de produtos e serviços. E, consequentemente, isso pressiona a inflação. Então, um grande impacto que pode ter daqui para frente é o aumento inflacionário, tanto por essa economia mais aquecida, e a taxa de juros está subindo justamente para conter isso, tanto também por conta do aumento do dólar. Então, a gente está com um dólar acima de 6 e aparentemente vai se manter assim. E quando a gente vê um dólar acima de 6, isso pressiona a nossa economia como um todo. Os custos, né, matérias-primas, insumos, tudo fica mais caro. A nossa economia, ela é predominantemente dólar. A gente vê a cotação em real porque é a moeda oficial do Brasil, mas é muito mais dólar do que real. E esse dólar mais alto, consequentemente, aumenta os custos aqui como um todo. Isso pode apertar, de fato, a inflação que já está apertada. A inflação acumulada nos últimos 12 meses está de 4,87%. Ou seja, acima já da meta do Banco Central, que a meta é 3, com variação de até 1,5 para cima e para baixo, podendo ficar de 1,5 até 4,5. Então já está acima da meta do Banco Central e vocês podem observar que a gente tem vários anos aí que a gente tem picos inflacionários, né? Inflação ali de 10%, 6%, 5 e pouquinho. Então, de fato, é algo que pode aí apertar para esse ano de 2025. Se você, de fato, ficar posicionado em ativos de inflação, você, consequentemente, vai ter ali maior retorno nessa classe, tá? Para repor, de fato, esse aumento inflacionário. E a última, a terceira, e não menos importante, é os fundos imobiliários. Sim, ativo de renda variável, mesmo pelo momento conturbado que a gente está vivendo hoje, a gente abre margem para boas oportunidades em ativos de risco. E se a gente for ver o ano de 2024, não foi um ano bom para o investidor de fundos imobiliários. A gente teve a classe ali caindo, a média, né, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caindo 5,89. Então, de fato, uma queda expressiva. Era para ser mais, só que caiu muito e teve um repique. E se a gente for observar ali o PVP médio dos fundos imobiliários, que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, quanto está negociado no mercado, sobre a relação do preço patrimonial, que é o valor justo de cada fundo imobiliário. A gente está ali com um PVP médio na casa do 0,78. Ou seja, 1 é o preço justo. Então, a média dos fundos estão bem descontadas ali frente ao preço justo deles. Então isso abre ali de fato uma oportunidade de compra, porque a gente tem bons fundos imobiliários sendo negociados a preços bem descontados, justamente por conta do cenário conturbado agora, por conta do IPCA+, o Tesouro IPCA+, pagando muito, pagando 7 e pouquinho, taxa Selic subindo, isso impacta os ativos de risco e impactou como um todo os fundos imobiliários e abriu margem para uma boa oportunidade. E além disso, além de eles estarem baratos, os dividendos estão muito bons. Então, se você for ver ali, por exemplo, XPML11, um fundo de shopping, pagando ali 0,94% líquido de imposto, um rendimento líquido já, o que é muito bom. Se você for ver o RVBI11, que é um FOF, um fundo de fundo, pagando 1,23% líquido de fato de imposto, que é muito positivo, e o POR11 ali, que é um fundo de papel, pagando 1,10% líquido de imposto. Então, para vocês verem que está num preço muito bom e está pagando bons dividendos, o que abre margem aí para a gente poder aproveitar de fato esse momento mais conturbado e colocar ativo de renda variável na carteira. Como eu falei no início do vídeo, claro que é importante vocês manterem a diversificação que vai salvar o seu patrimônio, vai trazer grande parte dos retornos pensando por longo prazo, então divide entre subclasses, entre classes de ativos, isso é muito importante para trazer retorno e proteção na sua carteira de investidor. Se caso você
não tem tempo, não sabe como investir, tem dificuldade em investir e você quer fazer isso junto com uma consultoria e junto comigo, uma consultoria séria, a Portfel Consultoria, hoje uma das maiores, se não a maior do Brasil em relação à consultoria financeira. Você ter eu como seu consultor, te dando todo o direcionamento, todas as diretrizes de forma recorrente mensal. A nossa consultoria ela não é pontual, ela é recorrente mensal. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Preencha o formulário que eu entro em contato com você aí para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.